Francesco Bagnaia dificulta cada vez mais a defesa do título por Fábio Quartararo. Depois de começar o ano cheio de tropeços, o italiano conseguiu se acertar e agora é uma ameaça real ao bicampeonato do francês da Yamaha. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Francesco Bagnaia veio para a temporada 2022 como um dos grandes favoritos ao título. Afinal, a Ducati fechou 2021 com a melhor moto do pedaço e o italiano estava mesmo em alta. Só que ele começou a temporada tropicando em tudo que é obstáculo que ele encontrou. Caiu, abandonou 4 corridas, teve 4 zeros no placar e aí viu a diferença de pontos crescer consideravelmente. Junto com isso, a Ducati demorou bastante para acertar a mão com a nova moto. A GP22 se mostrou um pouquinho mais complicada do que esperado, e aí as coisas tardaram a engrenar para a equipe de Bolonha. Só que a mão chegou, Eles pegaram a mão dessa moto e hoje a GP22 se mostra mais e mais uma moto versátil, uma moto que funciona em tudo que é lugar e uma moto muito, muito competitiva. Para piorar, ele não é o único piloto competitivo. A Ducati tem 8 motos na pista e acho que dá pra gente dizer que o único elo verdadeiramente fraco é Fábio Giannantonio, que é um novato, então nem sempre ele consegue ser efetivamente competitivo. Os meninos da VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, não é mais estranho vê-los andando na frente, O Luca Marini vem aí de 2 corridas na 4ª colocação. O Jorge Martin ainda tem caído bastante, mas vira e mexe está entre os ponteiros. Johan Zarco também tem brigado mais na parte da frente da tabela. Jack Miller tem sido uma constante também, brigando pela ponta. Caiu nessa corrida de Misano, mas vive, acho que um dos melhores momentos da carreira dele. Então a Ducati tem volume de pilotos também para ajudar nessa briga pelo título. E o Pecco vive um momento, acho que dá para colocar como extraordinário. São 4 vitórias consecutivas. É a primeira vez que um piloto da Ducati faz isso. Nem que Stoner fez. E aí a Ducati já começa a pensar em alternativas. Os italianos admitem, eles não gostam de ordens de equipe. Mas, se tiverem que usar, eles vão usar. E ninguém tá falando daquela ordem de equipe, Jack, deixa ele passar. Eles estão falando daquela assim, gente, se enfileira aí, não deixa o Quartararo pontuar, deixa ele pontuar menos. Porque eles têm pilotos para fazer isso. Eles têm um volume de gente muito grande que pode dificultar a vida do Quartararo. É só pensar assim, o Pecco ganha a corrida e ele não tem tido problemas para fazer isso, e eles podem colocar muita gente entre o Pecco e o Quartararo, porque tudo que eles precisam é de gente para ficar entre os dois, para roubar o máximo de pontos possível do Quartararo. Eles esperavam fazer isso na Áustria, que era uma corrida que tinha tudo para reduzir bastante essa diferença. Só que naquela corrida, o Quartararo conseguiu fazer um milagre. E aí ele, de alguma forma, conseguiu minimizar as deficiências da Yamaha, numa pista que não era nada favorável para ele, e saía de lá com só 5 pontos, perdendo só 5 pontos, de tudo que ele poderia perder. Dessa vez, numa pista que era favorável para ele, ele não conseguiu fazer a mesma mágica. O Pecco venceu e ele foi só 5º. O Fábio saiu de lá meio abatido, Porque na classificação já tinha sido um problema para ele. Ele foi só 3 décimos mais lento que a pole do Jack Miller. Só que isso colocou em 8º. E aí ele sabia que isso seria um problema, porque ele precisava de uma largada perfeita e ele mesmo colocou que ele precisava fazer muito bem as 4 primeiras curvas. Quando ele não conseguiu fazer isso, daí as coisas estavam completamente perdidas para ele. Porque com as deficiências que a Yamaha tem em termos de potência, a dificuldade que ele tem de ultrapassar com aquela moto e tendo 6 Ducatis na frente, mais uma Aprilia, ele sabia que ele não ia conseguir escalar o pelotão tão fácil. E ele efetivamente não conseguiu. Então ele basicamente assistiu os outros brigando na frente dele. Foi uma corrida protagonizada pelos Ducati e um pouco pelo Maverick Viñales, que também não conseguiu enfrentar as Ducati, tanto do Pecco Bagnaia quanto do Enea Bastianini, que também vive um momento muito bom. Ele foi muito bem nesse fim de semana, Talvez embalado ali
pelo anúncio de que foi o escolhido para subir para o time de fábrica, mas também já tinha sido uma pista onde no ano passado ele tinha ido muito bem. Então, a Ducati tem uma boa moto, uma moto que tem sido versátil em todos os circuitos, e tem muitos pilotos que podem atuar como conjunto, né? Eles podem jogar juntos para favorecer a equipe que está lá desde 2007 tentando encerrar esse jejum de títulos. Então a Ducati tem um elenco que pode jogar em conjunto contra o Quartararo. Isso não é bom para o Quartararo, porque além dele ter que extrair mais da moto do que ela tem para oferecer, ele ainda tem que pensar que ele tem muito mais do que um adversário, porque tem muito mais gente de quem ele tem que se defender. E ele não tem ninguém para jogar do lado dele, porque os outros pilotos, né, da equipe dele, as outras 3 Yamaha, não estão em condição de atuar junto com ele. O Morbidelli não está numa boa forma, ele até tem melhorado, mas tem sido uma melhora discreta, uma melhora que tem sido num ritmo muito pequeno, então está demorando para chegar. O Darryn Binder é novato, não dá para... pulou da Moto3, né? Então não dá para dizer que ele vai chegar. Se ele chegar, vai ser basicamente um milagre. E agora, vindo o Cal Crutchlow, o Cal tá aposentado, então, né, tá voltando. Ele é piloto de testes da Yamaha, então não dá para esperar que ele volte numa performance de, nossa, esse cara vai salvar alguém. Não tem a menor condição. O Quartararo até estava torcendo pro Marc Marquez voltar para ajudar. Porque, né, se o Marquez volta e vence ele, já é melhor porque não vence o Pecco. Então já é alguém que impede o Pecco de pontuar tanto. Mas precisa ver o quanto essa dinâmica vai favorecer também ao Quartararo. Porque também é alguém que pode roubar pontos só do Quartararo e não do Pecco. Pode ser que o Pecco vença o Marc Marquez e o Marc Marquez termine na frente do Quartararo. Então, de repente, não ajuda muita coisa. Mas a situação está ficando muito complicada para o Quartararo, porque ele acaba tendo poucas armas para enfrentar um exército inteiro, né? Ele virou o exército de um homem só contra um pelotão muito maior do que ele, contra muita gente que tem um armamento muito superior ao que ele tem hoje. Hoje a Ducati tem uma moto que eu acho que dá para falar que a Ducati é a melhor moto do grid, seguida pela Aprilia, que apesar de ter algumas coisinhas aqui e ali que talvez não funcionem tão bem, acho que a Aprilia tá num bom momento. A superioridade da Ducati é tamanha que já na próxima corrida em Aragão eles têm a primeira oportunidade de fechar o Mundial de Construtores. Acho que isso é muito evidente dessa superioridade da Ducati. Então lá atrás, quando o Quartararo disse que o Pecco era muito mais rival do que o Alex Espargaró na briga pelo título, muita gente torceu o nariz, muita gente achou esquisito, porque o Alex é o vice-líder do Mundial, mas ele tinha razão, porque o Alex também teria só um cara para ajudar ele no campeonato, ainda era uma moto que tinha alguns pontos ali a serem desenvolvidos e tudo mais. Em compensação, a Ducati está cada vez mais pronta, está cada vez mais preparada e tem um elenco inteiro para ajudar nessa missão. Então, a situação do Quartararo fica cada vez pior. E a próxima etapa é em Aragão, que é uma etapa que ele já avisou que ele riscaria do calendário, se ele pudesse, porque não está esperando facilidades por lá. Então, das próximas corridas que faltam, tem 2 onde as coisas podem ser melhores para ele, que seriam os GPs da Austrália e da Tailândia. O que não significa que ele vá vencer, só significa que são pistas que podem ser melhores para ele. Misano também podia, e não foi assim. Então a coisa tá ficando feia pro Quartararo. Ele precisa conseguir tirar coelhos da cartola, mas parece que a cartola dele tá ficando um pouco sem mágica. Me diz aí, vocês acham que ele ainda tem mágica para fazer? Ou esse vai ser um campeonato que vai caminhar na direção de Francesco Bagnaia? Será que é o ano em que a Ducati acaba com o jejum? Me conta aí. A gente se vê na semana que vem. Valeu!